O estado do Rio de Janeiro é um zumbi. Morreu. Só falta enterrar. Não me dá nenhum tipo de orgulho ou satisfação falar o que vou falar com os senhores e as senhoras agora. Mas certamente, se vocês têm planos de vir morar no Rio de Janeiro, eu sugiro fortemente que repensem essa ideia. E se você tiver condição de sair do Rio de Janeiro, que pense também a respeito, tá? Porque esse estado aqui não vai melhorar em termos de segurança e dignidade humana, sobretudo se você não é rico. O ano era 2003, 2004. Nessa época a gente não tinha muita infraestrutura. Ainda não temos tanta, né? Aqui em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, no modo geral. Acredito que nem tão poucas pessoas da Baixada Fluminense e das áreas menos afastadas da Zona Sul, a zona rica do estado, né? Mas nessa época, eu brincava muito aqui na rua. Era uma coisa muito incomum, era descomunal a ideia de ouvir tiroteio, de ouvir tiros e tal. Sabíamos que existia traficante, né, e tudo mais, consumo de ilícitos, mas não era uma coisa assim muito dentro do nosso campo direto. Era uma imagem mais abstrata. As pessoas comentavam que existia, mas não era algo tão normal assim de se ver, né, no dia a dia. Quando a gente dá um salto para o ano de 2013, houve uma invasão no complexo de favelas do Alemão. 2013, né, beirando ali aquela época em que tava para acontecer a Copa do Mundo e tal, teve Olimpíadas também, acho que foi 2016, se não me engano. E toda essa bandidagem que saiu desses lugares, eles meio que se dispersaram para as regiões dos lagos, né, que o pessoal aí que conhece Angra dos Reis, Búzios e tal, são lugares mais conhecidos no Brasil, e também para regiões metropolitanas, que abrangem cidades como Niterói, aqui onde mora São Gonçalo, e cidades também de Itaboraí, e até cidades mais interioranas, ou seja, a violência se espalhou depois dessa época. A minha sogra comentava comigo que lá onde ela mora, em uma janela de 15 anos atrás, era muito mais tranquilo. Recentemente eu passei por lá, tava com a minha bike para consertar num ciclo, e, irmão, para cada rua que eu passava, eu via uma barricada fechando alguma parte de uma rua qualquer. Toda esquina você olhava tinha uma barricada fechando a passagem dos moradores. Barricada, sabe? É tráfico pesado. Então, isso é uma coisa que eu tenho percebido também aqui na minha realidade. No meu bairro existe barricada para cima e para baixo. Então, é uma coisa que tira a dignidade. E a gente fala assim, cara, olha como é que a coisa se escalou. Aonde ela mora é perto da minha casa em termos de distância, tal, mas é contramão para ir para lá. E a coisa lá já estava ruim há 10 anos atrás. Levou-se mais ou menos 10 anos para aqui ficar num nível parecido com o de lá. Quando eu paro para conversar com motoristas de Uber, a coisa tá tão ruim quanto em toda a cidade de São Gonçalo. Aparece nos noticiários de televisão, esses jornais aí sensacionalistas, a coisa tá igual em todo o estado do Rio de Janeiro, exceto, obviamente, nas cidades onde habitam a classe média alta, né? Zona Sul e tudo mais. É óbvio que isso não vai acontecer, não vai ter uma barricada na frente de um condomínio de luxo. Só que é óbvio que eu não vou ficar aqui o vídeo inteiro dizendo o que está acontecendo no Rio de Janeiro, porque quem consome noticiário carioca sabe do que eu tô falando, quem vive no Rio de Janeiro sabe do que eu tô falando, não é uma coisa, não é nenhuma novidade, né? O que tá acontecendo, cara, é uma crise moral que, se o Brasil não entender isso de agora, eu sinto dizer, mas eu realmente acredito que isso vai se espalhar para o restante do país. Olha só, recentemente, né, no início desse ano de 2024, eu estive no Paraná. Tô indo para lá agora também em janeiro, vou estar no Paraná para dar um passeio e esfriar a cabeça. E no Paraná, a cidade que eu vou, é uma cidade de interiorzão, cara. Cidade de interiorzão. As pessoas têm muro baixinho, as pessoas que têm muro são de fora. Pessoas que estão acostumadas com violência urbana acham que lá também é assim. Aquela coisa de comunidadezinha, onde todo mundo se conhece, onde todo mundo se respeita, todo mundo... mesmo que as pessoas sejam muito mais discretas e muito mais reservadas, elas têm um senso de coletivo, né, de cuidar do lugar, e a cidade importa para elas, sendo que a cidade é linda, assim, não tem nem morador de rua a cidade, né? A cidade fascinal para quem tá curioso para saber. Só que para a cidade ser assim, tem que ter um escopo moral, as pessoas têm que ter freios morais que infelizmente estão se perdendo no Brasil de 2024. E eu não falo necessariamente só da promiscuidade de relacionamentos, como eu falo no outro canal. O que acontece é que tá acontecendo uma degradação moral geral, cara. Eu já vi com meus próprios olhos recentemente moleque de 14, 15 anos passando pra ir lá na boca pra poder comprar ilícito, né? Aí quando a gente para pra analisar, aonde é que vocês veem isso? Isso tá no funk, isso tá no trap. Justamente os ritmos mais consumidos do país, de repente disputando só com o sertanejo universitário, que felizmente ainda não toca nesse assunto, eu acho. Mas o funk e o trap, eles são duas máquinas culturais eu falo isso no sentido de maior pesar, né? Que influenciam muito a molecada nova. Eu tava falando isso com minha mãe, eu falei, mãe, o que tá sustentando tudo isso aqui que tá acontecendo na nossa cidade e, obviamente, no nosso estado, isso aí vai se perpetuar, porque a cultura tá jogando os jovens para isso. O jovem hoje em dia, ele não tem mais aquela
cultura de ouvir os mais velhos, ouvir os pais e respeitar, né, a autoridade dos parentes mais velhos, do pai e da mãe. Hoje em dia, a molecada tem como base de educação cultura de massa. E, infelizmente, a cultura de massa ela é muito condescendente com esse tipo de coisa, né? Infelizmente, a gente tem, já é sabido por todo mundo que os partidos mais progressistas apoiam muito esse tipo de cultura de massa e, consequentemente, passam muito a mãozinha na cabeça desse tipo de cultura que prega que os jovens eles pregam esse estilo de vida, né, dos ilícitos, né, da promiscuidade íntima, enfim, vocês sabem do que eu tô falando. Isso tá fazendo a cabeça de garotos e de garotas. Aqui no Rio de Janeiro, garotos cada vez mais cedo entrando nos ilícitos, obviamente na bebida e sobretudo na degradação moral, e meninas cada vez mais cedo entendendo que o caminho é se envolver com esse tipo de garoto, se envolver nesse tipo de atividade de lazer, por assim dizer, né? Bailes funk, balada e consumo também de álcool exacerbadamente ilícitos. Certamente a régua daquilo que é considerado ética e moralmente mais adequado para um jovem está cada vez baixando mais. Aquilo que antigamente escandalizava as pessoas não escandaliza mais. Eu sempre costumo dizer que há 15 anos atrás, se algum vizinho chegasse com um carro, algum molecão chegasse com um funkzão proibidão falando sacanagem, as pessoas ao redor ficavam todas escandalizadas. Quando você vai numa festa de criança em 2024 no Rio de Janeiro, as pessoas colocam proibidão, cara, a música. Hoje em dia nem chama de proibidão, pra vocês terem uma ideia. As pessoas colocam funks com teor altamente sexual, coisa de baixaria pesada, e as pessoas, cara, às vezes tios, tias, primos, primas, avós estão naquele ambiente e ninguém se importa. As pessoas nem sequer mais olham assim desconfortáveis pra cara um do outro e fica naquela coisa assim, sabe, de meio nas entrelinhas de que aquilo é inaceitável. Não, as pessoas estão lançando aquele tipo absurdo de letra, de pessoas, enfim, rebolando ao redor, aquela coisa bastante promíscua, que é triste de se ver, cara. E quando eu digo que os outros estados têm que tomar cuidado porque isso pode acabar manchando até a cultura de fora, é porque, cara, quando eu falei do Paraná, o Sul ainda é uma parte, eu posso estar enganado, mas ainda é uma região do país que eu percebo que as pessoas ainda são muito mais conservadoras e que elas não gostam tanto desse tipo de coisa. Só que, cara, a maioria tende a vencer. Não é à toa que existe aquela frase do Nelson Rodrigues que todo mundo tá cansado de bater, né, cara? E citar, né? Que os idiotas vão dominar o mundo não pela inteligência, mas pela quantidade. Eles são muitos, né? É mais ou menos assim a frase. Mais cedo ou mais tarde, isso vai chegar no Sul também e vai dominar a cultura do Sul. E antes que vocês me perguntem, sim, o consumo de ilícitos, ele transcende todas as camadas sociais do meu estado. Tanto que eu tava falando com minha mãe, você não tem ideia, mãe. Pessoas que você nem sequer sonha estão ali consumindo algum tipo de dorga. Seja a erva, seja algum tipo de substância em pó e tudo mais, ou algum tipo de coisa que se ingere, né, pílulas e tal, em baladinhas. Vocês não imaginam como o estado é abarrotado de gente que usa esse tipo de coisa. Se o pessoal não entender o que tá acontecendo, vai haver uma degradação moral nos estados também do Sul e qualquer outro tipo de estado do Brasil que ainda tem uma cultura mais conservadora, e logo logo vai começar a ter uma normalização do absurdo e, consequentemente, jovens entrando cedo em ilícitos, na promiscuidade de modo geral. E, consequentemente, com isso acontecendo, o que acontece? O que aconteceu no meu estado? O que aconteceu no meu estado, além do domínio territorial de tráfico e milícia? Simples, só vende ilícitos quando tem demanda. E se tem muita demanda porque a cultura incentiva os jovens de que isso é algo legal e que faz parte da cultura jovem do momento, a nova onda do verão, vai chegar oferta, porque tem demanda. Com esse tipo de demanda e oferta, consequentemente violência, e com o poder paralelo, a degradação da segurança pública, da qualidade de vida, e certamente as pessoas reféns desse tipo de coisa, como acontece na minha cidade, como acontece em várias cidades do Rio de Janeiro. Facções, domínio territorial, milícias também e, consequentemente, pessoas sem direito de ir e vir. Cara, eu não tenho hoje em dia liberdade de pegar um Uber para entrar na minha casa, tipo, depois que anoitece. E para poder pegar um Uber é complicado. Os caras não querem vir, têm medo e com toda razão. Então, esse vídeo não é... Eu realmente queria trazer um tema bem construtivo, de reflexão sobre alguma coisa social, pessoal, né? E não coletiva, mas, cara, só queria que vocês refletissem comigo. Eu tive essa reflexão recentemente, né? Essa quase epifania do porquê que meu estado se tornou o que se tornou. Se você quer vir morar no Rio de Janeiro, não venha. E se você tem condições, considere sair.